Boa noite a todos. Meu nome é Xavier, sou sócio da BioWare Consultoria Empresarial, tenho aí mais de 25 anos de experiência em projetos, sou certificado PMP, certificado em riscos também RMP pelo PMI. Enfim, estou bem à vontade com o tema, depois de 17 anos aí dando aula nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, inclusive aí em Belo Horizonte. Tenho aí 10 anos especificamente na disciplina de risco. Então estou bem à vontade com o tema, tanto com a perspectiva técnica como com a perspectiva de referências em termos acadêmicos, né? E espero que tenha bastante pergunta depois aí para que a gente possa conversar. Bom, antes de a gente começar a falar do nosso tema, vamos dar uma olhadinha como é que o PMI trata a questão do gerenciamento de projetos, né? Circundado aqui em vermelho, nós temos toda a parte de gerenciamento de projetos. Como é que eu inicio um projeto, planejo, executo, monitoro, controlo e encerro o projeto. Esse é o foco da certificação do PMP, né? Mas qual é a grande visão mais ampla em relação ao negócio, né? O projeto não começa aqui no termo de abertura, quando você começa um projeto dentro da organização. Muitas vezes você começa com outro termo de abertura, vamos dizer que é a abertura da proposta do projeto, que muitas vezes deve ser tratada como um projeto mesmo, de tão grande que é. Então a proposta do projeto também deve ser tratada com todas as áreas de conhecimento, com as 10 áreas de conhecimento que a gente preconiza aí pelo PMI, né? Ou com as 14, se for trabalhar na área de construção civil, né? Enfim, e eu preciso monitorar e controlar também a carteira de projetos e avaliar os resultados dos projetos como um todo. Então não podemos nos segurar apenas nessa fase. Precisamos também considerar a fase de proposta do projeto. Imagine que você faça uma proposta mal feita. Uma vez que você fez a proposta, você vai ter que cumprir com aquilo que você prometeu, de escopo, tempo, custo. Portanto, se um risco ocorrer, a tua proposta já não tem condições de ser atendida. Enfim, então a intenção qual é? É que a gente possa começar a trabalhar bem desde a fase proposta ao longo de todo o empreendimento. Tá? Para isso, é interessante que a gente trate a proposta como um projeto. Vamos analisar a oportunidade. Essa análise da oportunidade tem risco envolvido. Uma vez que nós definimos que vamos tratar essa oportunidade, vamos identificar as partes interessadas, planejar o escopo e a qualidade da proposta, planejar as respostas aos riscos, as comunicações, o cronograma, ver quais são os recursos que vão atuar no projeto, planejar as aquisições, planejar os custos e redigir a proposta. Ao redigir a proposta, é importante que a gente já tenha pensado e tratado os riscos que serão negociados numa próxima etapa. É fundamental que a gente já tenha pensado nisso antes. Se eu não considerar os riscos desde essa fase, eu posso ser, como eu brinco com as turmas, né? Posso ser entubado pela minha própria proposta. Então é importante que eu tenha dentro dessa fase a avaliação dos riscos do projeto. Uma vez o cliente dado o pontapé inicial lá, o parecer, né, de que o projeto será feito, foi autorizado, quer seja uma proposta interna ou externa, eu autorizo o início do projeto e vou executar o projeto. Aqui nós estamos trabalhando com PDCA de projetos, onde aqui na fase de planejamento eu vou detalhar o planejamento do projeto, com todas as áreas de conhecimento, vou gerenciar a execução do projeto, que nada mais é do que fazer conforme planejado, vou checar e agir para corrigir as distorções. Enfim, uma vez feito isso, tendo tido sucesso ou não no projeto, eu vou encerrar o projeto. E vou registrar as lições aprendidas para que no próximo projeto eu tenha como trabalhar. Enfim, então, o primeiro passo nosso é não considerar o projeto apenas a partir da autorização do início do projeto, do termo de abertura do projeto. Desde a fase de propostas, a gente precisa começar a pensar em como é que a gente vai trabalhar para ser mais assertivo nas nossas propostas de
tempo, né? Cronograma, orçamento, escopo, enfim. A pesquisa do PMI, do PM Survey representa para a gente aí, essa foi a última que foi divulgada, apresenta para a gente duas grandes preocupações, né? Associadas a prazo e associadas a custo. Você gerenciar bem o teu cronograma não garante que você vai cumprir teu prazo, porque existem diversas outras coisas que surgem ou podem surgir em outras áreas de conhecimento que vão gerar influência no teu cronograma. Então é importante você começar a pensar nas áreas de conhecimento, todas elas juntas e misturadas. Quer dizer, decisões numa área de conhecimento influenciam outras áreas de conhecimento. Nesse sentido, como é que eu posso tratar o prazo e o custo do projeto? Essa pesquisa foram 69% dos projetos tendo problemas na área de prazo e 50% tendo problemas na área de custo. É isso que a gente vai trabalhar com vocês nessa nossa apresentação. Nessa mesma pesquisa, é representada uma das questões que diz que 19% dos projetos pesquisados, das empresas pesquisadas, não tem nada relacionado a gerenciamento de risco na organização. 50% quase tem, né? Mas de uma maneira informal. E 32% tem de formalzinho, bonitinho, né? A metodologia, falando sobre como gerenciar riscos em projetos. O que a pesquisa não nos permite discutir é como é que é essa formalidade, que nível de maturidade nós temos nessa avaliação. Qual a abordagem? O que eu posso afirmar para vocês, pela minha experiência, é que a maturidade é muito baixa em análise quantitativa de riscos e é baixíssima na análise de Monte Carlo. Muitas vezes porque as pessoas não sabem o que é, muitas vezes porque as pessoas acham que é complicado de fazer, que o software é caro, enfim. As coisas mudaram muito ao longo do tempo e é importante que a gente comece a ver, quebrar esse paradigma, né? Que é possível gerenciar profissionalmente os riscos do projeto, né? Usando simulação sem grandes dificuldades. Enfim, só para a gente alinhar um pouquinho o conceito, o que é um risco? Para o PMI lá você tem um risco como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo. Uma primeira coisa importante aí, efeito positivo. Quando se fala em risco, não falamos só de ameaça, mas também de oportunidade, né? E um dos objetivos do projeto, tais como escopo, cronograma, custo, qualidade. Então, duas coisas importantes de tirar desse slide daí. Primeiro, que é um evento incerto, portanto ele pode ocorrer ou não. E caso ocorra, vai gerar um efeito. Então eu tenho uma causa e um efeito. Associada à causa, nós vamos depois atribuir uma probabilidade de ocorrência e associado ao efeito, vamos atribuir um impacto caso o evento de risco ocorra. Portanto, quando a gente olha os processos de gerenciamento de riscos, o primeiro processo é o planejar o gerenciamento de riscos. O planejar me define como é que eu identifico, como é que eu analiso, como é que eu respondo e como é que eu controlo os riscos. Então, o planejar vai definir a regra do jogo, né, de como é que os riscos serão gerenciados no projeto. Quando a gente passa por identificar os riscos, uma coisa importante, estamos identificando tanto ameaças como oportunidades. Mas é fundamental que a gente tenha uma equipe sênior, multidisciplinar, né, para fazer essa identificação. Isso vai facilitar muito os próximos passos. Por que multidisciplinar? Porque à medida que as pessoas têm uma visão diferenciada sobre o mesmo objeto de estudo, né, novos riscos ou riscos diferentes surgirão. Né? Só para dar um exemplo, uma das análises de riscos aí que a gente participou, uma grande empresa fazendo uma nova sede. Né? E essa nova sede tinha lá todo o escopo do projeto, que era a construção da sede e o mobiliário. E foram chamadas pessoas de diversas áreas. Vamos falar aí que tem
pessoal da engenharia, da área usuária, do jurídico, do financeiro, enfim. E aí, ao apresentar a EAP do projeto, considerando a construção e o mobiliário, uma das pessoas levanta a mão e fala, olha, essa não pode ser a EAP do projeto. Por que não? Porque o projeto será financiado por um fundo imobiliário, e o fundo imobiliário não vai pagar os móveis. Então, repara que você conseguiu identificar um risco que, caso você não tivesse uma equipe multidisciplinar, só iria pipocar mais à frente. Então, o importante é que você, desde o início, tenha condições de identificar o máximo de risco possível. E a equipe sênior ajuda bastante nesse momento. Não só nesse momento, como nos demais. Vamos olhar para analisar. Para o PMBOK são dois processos. Realizar análise qualitativa e realizar análise quantitativa de riscos. Né? Qual a diferença? Na realidade, é uma evolução em termos de maturidade. Quando eu trabalho com análise qualitativa, eu trabalho com exposição ao risco. Quando eu vou para análise quantitativa, eu estou trabalhando com o valor esperado. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o valor simulado, que é melhor do que o valor esperado, que é melhor que a exposição ao risco. Vamos ver por que é melhor. A ideia da análise do risco é que eu possa priorizar os riscos. Esse é o nosso grande foco quando a gente fala de análise de riscos. Objetivo, priorizar riscos. Priorizar para quê? Para que eu possa responder no próximo momento. Então, a análise qualitativa, ela trabalha com tabelas de probabilidade e impacto, onde a combinação de probabilidade e impacto vai permitir que eu diga lá um risco, por exemplo, de probabilidade com peso 0,7, com um impacto com peso 0,4, probabilidade vezes impacto vai me dar 0,28. Então, um risco que tenha sido enquadrado como 0,28, ele tem uma exposição maior do que o de 0,14, por exemplo. Então, eu tenho uma faixa aqui até 0,05, que seriam riscos baixos, intermediários até 0,15, que seriam riscos moderados, e riscos altos acima de 0,15. Mesma coisa para as oportunidades com esse espelhamento. Portanto, nós temos aqui riscos de alta exposição, média exposição e baixa exposição. Pois bem, ao fazer isso, eu consigo identificar diversos riscos e, olhando para esse quadro, qual seria o risco mais importante? Ora, o risco que tem maior probabilidade e maior impacto está representado como o risco F. Então, conseguimos identificar qual era o risco mais importante. A pergunta é, quanto é que eu posso gastar para responder esse risco? Se é um risco da área de segurança, o responsável da segurança vai falar para você, vamos gastar tanto. Mas por quê? Porque é uma questão de segurança. O pessoal da qualidade, porque é uma questão de qualidade. Porque é uma questão de qualquer coisa, porque não temos como, na análise qualitativa, definir até quanto vale a pena gastar com a resposta a risco ou se vamos correr o risco. Pois bem, quem me responde isso é a análise quantitativa. E essa análise quantitativa, eu tenho lá o valor esperado, que é a probabilidade vezes impacto. Só que agora não mais trabalhando com tabelas de probabilidade de impacto. Eu tenho a probabilidade estimada e o impacto estimado. Então, 3 eventos de risco representados ali. Greve, que é uma ameaça. O protótipo funciona de primeira. Eu tenho lá 200 mil de orçamento para consertar o protótipo. Se ele funcionar de primeira, eu deixo de gastar. Então, 200 mil é uma oportunidade para mim. Inundações em março passa a ser uma ameaça também. Portanto, o valor esperado de cada evento de risco está representado aqui. 250 mil, 40 mil positivo, reduzindo minha exposição, e o valor esperado da inundação está aqui em 4.500. Quando eu somo todos os riscos, os valores esperados de todos os riscos, eu chego ao valor esperado dos riscos do projeto. O valor esperado do projeto, portanto, 3.214.500. Se eu assumir o pessimista, o hard, ó vida, ó azar, ó céu, né? O pessimista, o que ele faz? Ele olha para o futuro e considera que as ameaças ocorrerão e as oportunidades não. Então, se as ameaças ocorrerem, vai ter greve, vai ter inundação, mas não vai ter o protótipo funcionando de primeira. Vou gastar 505 mil a mais do que os 3 milhões. Então, no meu pior caso, eu estou gastando 3.505.000. No melhor caso, eu estou gastando 2.800.000, que é o otimista, é o gastão da Disney. Né?
3 milhões e deixo de gastar 200 mil. Portanto, o meu projeto tem um orçamento variando entre 2 milhões e 800 e 3 milhões e 505. Mas a intenção é que ele vai ficar em torno do 3.214.500. Essa é a análise quantitativa, né? E ela serve para te referenciar até quanto eu posso gastar para responder a risco. E aqui na resposta a risco nós temos dois grandes grupos de resposta a risco. Respostas de contenção e respostas de contingência. Respostas de contenção é uma resposta que eu tenho um gasto certo. Estou gastando já, estou gastando agora. Resposta de contingência é um gasto incerto. É um gasto que eu só vou ter caso o evento de risco ocorra. Ou seja iminente. Na iminência de ocorrência eu posso ter uma resposta a risco também para fazer. Portanto, eu tenho respostas de contenção e respostas de contingência. Essas duas respostas, grandes grupos de resposta, né, eu tenho como avaliar até quanto vale a pena gastar para responder. Por exemplo, furto de automóvel. Eu tenho 4% de chance de ocorrência e caso ocorra, o impacto é de 50 mil, o valor do carro. Portanto, o valor esperado é de 2 mil. O que eu posso fazer para mitigar esse risco de furto de automóvel? Posso instalar um alarme, posso instalar uma trava-carneiro no volante e tal. Na hora que eu faço isso, eu tenho uma redução de probabilidades, digamos que cai de 4 para 1%. O impacto, na realidade, não é 50 mil mais, é 50 mil mais o valor do alarme, mais o valor da trava-carneiro. Mas vamos dizer que continue 50 mil. Então, eu consegui reduzir meu valor esperado de 2 mil para 500. Até quanto vale a pena eu gastar para responder esse risco? Até a diferença entre o valor esperado original e o valor esperado residual, que é o resíduo que fica após a resposta a risco. Então, se eu baixei de 2 mil para 500, eu reduzi o meu valor esperado em 1.500. Se eu gastar exatamente 1.500, eu estarei trocando uma incerteza de 1.500 por uma certeza de 1.500, porque esse valor da minha resposta de contenção ele vai a custo. Portanto, estamos falando que vale a pena gastar até 1.500. Bom, já está melhor que a análise qualitativa, né? Já consigo ter uma visão melhor. Um outro cenário é, uma vez que eu já respondi a riscos, né? Esse exemplo aqui, eu digo que eu sou apaixonado pelo meu carro, eu tenho 10 carros iguais. Cada carro tem 10% de chance de que eu gaste 50 mil, portanto o valor esperado é de 5 mil. Se eu tenho 10 carros iguais, o valor esperado de cada um é 5 mil, o somatório do valor esperado é 50 mil. Eu não quero fazer nenhuma resposta de contenção. Quero guardar dinheiro, quero aceitar o risco. Né? Portanto, se eu guardar 50 mil, para que serve esse dinheiro que eu vou guardar? Serve para cobrir o impacto dos riscos. Então, se eu tenho 10% de chance para 10 veículos, eu espero perder um carro por ano. Se eu perder um carro por ano, eu tenho 50 mil para cobrir esse impacto. Então, o valor esperado serve para cobrir impactos. Grande parte da bibliografia fala até aí, né? Concentra em você ter o somatório do valor esperado como sua reserva de contingência. Só que a gente tem algo a mais. Eu posso ter planejado uma resposta de contingência. Nesse caso aqui, uma resposta que custe R$400. Vamos que R$400 seja o valor de uma franquia, por exemplo, que é uma resposta de contingência, ou de um despachante para desenrolar a história da compra do veículo e tal. Se eu perder um carro, eu vou ter que pagar um despachante, 400 pratas. Só que eu tenho essa resposta para todos eles, como se fosse uma franquia para todos eles. Eu não vou guardar 400 para todos os carros, porque esse gasto é incerto. Eu vou gastar o valor da resposta de contingência ponderado pela probabilidade de gastá-lo. 10% vezes 400,
40. Como são 10 veículos, 40 para cada um, 400. Opa! Então, esses 400 é uma reserva financeira para cobrir respostas planejadas de contingência. Repara que nós estamos falando de dois dinheiros. Um dinheiro para cobrir impacto, outro para cobrir respostas planejadas de contingência. Então, vamos lá. Vamos falar sobre queda de avião. O que eu posso fazer para o avião não cair? Em termos de contenção, posso fazer manutenção, posso fazer capacitação de equipe, né, de piloto e tal. Mas, caso caia, eu tenho que seguir um plano de contingência. O plano de contingência é definido antes do evento de risco ocorrer. Então, eu tenho lá uma série de pessoas que vão se reunir e vão definir o que fazer caso o evento de risco ocorra. Essa reunião tem que ser feita antes do avião cair. Portanto, tem um gasto certo essa contenção. Aí nessa reunião se decide o que fazer. Vamos reunir as pessoas num hotel, longe da confusão, mandar para lá os parentes dos passageiros, mandar para lá psicólogo, sociólogo, podólogo, tudólogo, né, para atender o pessoal. Repara, existe um gasto, que é o gasto do hotel mais dos zoólogos. Esse é um gasto certo? Não, esse é um gasto de uma resposta planejada. Quanto é que eu devo reservar dinheiro? O valor da resposta ponderado pela probabilidade de gastá-lo. Então seriam dois dinheiros. O valor da contingência é uma combinação de dois dinheiros. Um dinheiro para cobrir impacto, outro para cobrir respostas planejadas de contingência. Né? Bom, quando a gente olha que o valor da contingência, e isso na simulação depois vocês vão ver como é que fica diferente, o valor da contingência lá, por grande parte da bibliografia, é o somatório do valor esperado, eu teria que guardar 1 milhão para esse projeto, onde foram identificados 10 riscos, e eu tenho aqui 40% de chance de ocorrer um risco, caso ocorra 1 milhão, o valor esperado desse risco é 400 mil. O segundo, 50% vezes 600, 300 mil, enfim, no total 1 milhão. Repare que dois riscos representam 70% do valor esperado. Se eu for a 5 riscos, eu chego a 90% do valor esperado. Isso é feito na classificação ABC. Tem uma técnica onde 70% do orçamento é A, 20% é B e 10% é C. Então 70, 20 e 10, 70, 20. Aqui eu tenho um monte de itens que juntos representam 10% do orçamento. Só tem um detalhe. Caso o evento de risco 6 ocorra, ele tem 1% de chance de ocorrência, mas caso ocorra é 2,5 milhões. Eu guardei 1 milhão, não tem dinheiro para cobrir esses 2,5 milhões. Esse risco, inclusive, é conhecido como cisne negro. Né? Eu tenho 1% de chance de ocorrência, mas se ocorrer o impacto é muito grande. Repara, é importante então eu, além de classificar pelo valor esperado, fazer uma classificação prévia pelo impacto, 2,5, 2, 4,5, 6 e 7. Esses 4 itens em vermelho representam 70% do impacto dos riscos. Esse você tem que olhar com mais carinho, porque mesmo que seja improvável, se ocorrer, pode quebrar o projeto. Né? O colapso de uma ponte, coisa do gênero. Então, olhar 1 milhão aqui pode não ser suficiente. Para isso, a simulação vai ajudar bastante. Tá? E na formação lá de preço, formação do meu orçamento, eu tenho o custo do projeto, sem considerar os riscos. Todas as respostas de contenção, seguro, mitigação, transferência de riscos, eliminação de risco, lá, o prevenir risco, e de alavancagem para as oportunidades. Isso é custo certo para o projeto, então o que é custo certo está apresentado em preto aqui. As minhas incertezas são dois dinheiros, uma para cobrir impacto, outra para cobrir respostas, tanto de contingência como de aproveitamento para as oportunidades. Até o PMBOK anterior dizia que as reservas não entravam na linha de base. O PMBOK atual fala que a reserva gerencial não entra na linha de base. Então a linha de base hoje estaria nesse ponto aqui. Se a gente for considerar que pode ocorrer algum risco que eu não pensei, que a equipe não tratou, que a equipe não identificou, é importante que eu tenha uma reserva para riscos não identificados, tanto em prazo quanto em custo. Né?
E essa reserva chama de reserva gerencial. Então, uma vez que eu tenho montado o meu modelo, onde eu tenho o meu custo certo, meu custo incerto para riscos identificados e o meu custo para riscos não identificados, aí eu vou fazer a formação do meu preço, vou custear, vou ver quanto é que eu vou cobrar. Mas é importante que eu tenha essa visão, que eu tenho dinheiros diferentes sendo tratados nessa minha formação. E o último processo, que é o controlar. A intenção do controlar é que eu avalie as discrepâncias entre o planejado e o real e que eu preciso também participar do controle integrado de mudanças. Né? Surgindo mudanças, novos riscos podem surgir, riscos podem caducar. Então, não posso perder de vista esse acompanhamento. Portanto, até agora, a gente já deu um overview aí, uma visão geral do que seria, né, gerenciar riscos, considerando análise quantitativa, inclusive, mas sem simulação. Vamos ver agora o que acontece com a simulação. Imagine que existe um processo, uma entrega A, que você é responsável por esse processo. E você precisa estimar quanto tempo leva essa atividade ou essa entrega. E você vai usar uma técnica, né, que não está no PMBOK, que eu brinco dizendo que é a técnica do dado. Você vai jogar o dado, o número que der é o número de dias, meses ou semanas daquela tarefa. Então, o teu tempo, a sua duração otimista seria 1. A duração pessimista seria 6. A duração mais provável, não tem mais provável, né, gente? Se tiver mais provável, o dado é viciado. Né? O pessoal achou fantástica essa tua técnica e chamou você para a tarefa B também, que depende da A. Onde eu tenho um otimista, que é igual a 1, um pessimista, que é igual a 6, e um não tenho mais provável. Agora, vamos avaliar quanto tempo leva o projeto. O projeto, no mínimo, leva 2 dias. No máximo, leva 12. 6 e 6. E o mais provável? Agora nós temos mais provável, gente. Porque para dar 2, só tem uma situação. Uma possibilidade, que é 1 com 1. Para dar 3, eu tenho 2 possibilidades. 1 com 2 e 2 com 1. Para dar 4, 1 com 3, 3 com 1 e 2 com 2. Repara que eu passei a ter uma análise combinatória, onde eu tenho mais chance de dar 7 do que dar 2 e 12. Então, essa é uma distribuição discreta, onde, ao jogar 2 dados, nunca vai dar 6,5. Ou dá 6 ou dá 7. Então, já começamos então a entender o que seria uma distribuição discreta. Esse gráfico é um gráfico a partir da nossa simulação. E eu consigo ver, por exemplo, se eu tiver que pagar multa, se eu ultrapassar 10 meses, 10 dias, 10 semanas, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. 6 com 6, 5 com 6, 6 com 5. Eu tenho 3 possibilidades em 36 combinações. Então, eu tenho 8,4% de chance de ocorrência. Então, repara que o que a gente está vendo aqui é uma visão com uma distribuição discreta. Só que, na vida real, a distribuição não é discreta, é uma distribuição contínua. Então, eu consigo ter uma distribuição um pouco diferente. Tá? Então, vamos olhar como é que ficou a nossa situação anterior lá. Vamos trabalhar só com a parte do impacto. Né? Como é que vamos trabalhar a simulação aqui? Ó? Eu tenho 10% de chance que tem um problema com o carro 1 e se ocorrer o impacto é de 50 mil. Repara, é possível ocorrer um cenário onde nenhum dos 10 carros tenha problema? Sim. Qual é? E que todos os 10 carros também tenham problema? Também. Só que é muito improvável que os 10 carros tenham problema. Que para os 10 carros terem problema, tem que ter problema no carro 1 e no carro 2 e no carro, até o carro 10. Então a probabilidade disso acontecer é 10 elevado a 10. É 0,1 na realidade elevado a 10. É muito improvável. Ao rodar a simulação, vai me dar esse resultado. Onde eu gastei 0, portanto, vou gastar 0, né?
34,9% de chance. Se eu guardar 50 mil, eu consigo cobrir os 38,7%, porque eu estou perdendo aqui um carro nesse modelo. Mas também cobre lá de cá, né? Os 34,9% de não ocorrer nada. Guardei 50, gastei 50, bacana. Guardei 50, não gastei nada, me dei bem. Gastei 50 e guardei 50 e gastei mais do que 50. Opa, me dei mal. Então, a gente começa a olhar que é possível, é provável, né? Existe alguma probabilidade de ocorrência de eu gastar mais do que os 50 mil. E a reserva financeira lá, minha contingência, era de 50 mil até então. Mas eu posso olhar os percentis. Então eu tenho aqui no P90, 90% de chance de que se eu guardar 100 mil, portanto, se eu guardar o equivalente a 2 carros, eu tenho 90% das possibilidades combinatórias de eu gastar no máximo 100 mil. Mas aconteceu aqui um pouquinho de gastar 150, 200, 250, até 300. O máximo da minha simulação foi 300 mil. Mas é muito improvável, a probabilidade de ocorrência é muito pequena. Né? Você vê, eu estou aqui falando de pular de 50 mil para 90 mil, aumentei em 40%. Né? Que a mediana é o P50, termo do meio. Aqui eu estou com somar os dois aqui, dá 70 e pouquinho. Então aumentei para 100 mil, estou gastando 90, tenho 90% de possibilidade. Para o terceiro carro, 95. Enfim, é muito improvável aqui. Né? Vamos ver então a nossa casa da classificação ABC. Nossa orientação pelo valor esperado era guardar 1 milhão. Né? Nesse guardar 1 milhão, de acordo com a combinação de riscos, ele me garante qual o grau de confiabilidade na minha curva. Então vamos lá, na hora que roda a simulação, esse é o resultado da simulação, está me mostrando o seguinte: se eu guardar 1 milhão, eu consigo cobrir 53% das possibilidades combinatórias. Para que eu possa chegar ao P90, percentil 90 quer dizer que eu tenho 90% de chance de que aquilo ocorra. Portanto, tem 10% que ocorra acima daquele valor. Então, tem 10% de chance de eu gastar mais do que 1.914 mil. Então, repara a diferença de 1 milhão para 1.914 mil. Guardando quase o dobro para aumentar em 37% o grau de confiabilidade daquele dinheiro da minha reserva. Tá? Repara, a intenção nossa é, uma vez definida a curva, ver qual é o grau de confiabilidade que eu quero ter. E aí, definir qual é o valor da minha reserva financeira para o empreendimento. Né? Enfim, falei um pouquinho sobre reserva financeira, foco em custo. Né? Vamos olhar um pouquinho o cronograma. Esse diagrama de rede tem, para cada tarefa, 3 valores. Um otimista, um mais provável e um pessimista. Vamos lá. Qual é o meu tempo otimista? Qual é a minha duração otimista do projeto? Eu tenho que olhar o caminho crítico. 1 e 3, 4. 1 e 1, 2 e 1, 3. 4 é maior que 3. 5 e 1, 6. 6 é maior. 2 e 4, 6 e 1, 7. Portanto, o meu otimista são 7 dias, meses ou semanas. O mais provável é o maior dos do meio. 6 e 5, 11, 2, 13. Então, 7 é o tempo otimista, 13 é o mais provável. E o pessimista? Eu tenho aqui 7, 7, 14, 3, 17. Só que eu tenho aqui 8 e 7, 15 e 3, 18. 18 é maior que 17. Portanto, eu estou tendo aqui o caminho crítico sendo alterado. Era CEG, passou a ser ADG. Então, o caminho crítico pode mudar. Na realidade, a conta que a gente fez foi só olhando os pontos extremos e os do meio. Na realidade, na execução de um projeto, ora eu posso estar com um pouquinho a mais no A, no B, no C. Então, na realidade, eu não posso trabalhar apenas com os extremos. Tá? Se eu trabalhar um cronograma convencional, me daria 13 dias, meses ou semanas. Tá? Agora eu vou começar a atribuir distribuições
é onde o otimista é ser 1, o mais provável é 6 e o pessimista é 8. Aqui é uma distribuição triangular, trabalhando com a distribuição PERT, que é um caso particular. Né? E aí, estamos trabalhando aqui então com as nossas distribuições para cada um desses. Na hora que eu rodo essa simulação, ele vai me dar um gráfico, né, de distribuição, onde eu consigo ver entre tanto e tanto qual é a distribuição, né, qual é o grau de confiabilidade que eu tenho daquela estimativa. Isso está sendo representado aqui, ó. 80% de chance de levar entre 11,43 e 14,12. De onde é que surgiu isso? Surgiu da simulação. O mais provável seria 13. O P10, percentil 10, me diz que eu tenho 10% de chance de levar menos tempo que esse. O P90 me diz que eu tenho 90% de chance de levar mais tempo do que esse. Né? Então, entre P10 e P90, eu tenho 80% de confiabilidade. Se eu cravar o meu valor em 14,12, é o P90, eu tenho 90% de chance de cumprir com esse prazo. Pode ser menor, né? Não obrigatoriamente isso. Ou qualquer um menor, estou cumprindo com o prazo que eu me comprometi lá atrás. Portanto, essa é uma forma de começar a olhar o grau de confiabilidade que eu tenho de cumprir o prazo. Outra forma de trabalhar, bom, o método caminho crítico me disse que eu tinha 13 semanas, 13 dias, 13 meses. O P90 está me dando 10% de não cumprir. Repara, de 13 para 14,12, se eu pusesse uma reserva de 10%, seria 14,3, tá? Eu aumentei em menos que 10% o tempo do projeto. Aumentei em 34,1% o grau de confiabilidade daquela minha estimativa. Então, repara que a gente está com um valor associado aqui ao meu cronograma muito... aumenta um pouquinho e aumenta muito o grau de confiabilidade da minha estimativa. Né? Então, nossa intenção qual é? É que a gente consiga trabalhar com com essas curvas, né? Com esses valores, que aparece uma estatística dos percentis do lado direito e tal, e tomando a decisão do que fazer, quanto que eu vou ter de reserva de prazo do meu projeto, quanto que eu vou ter de reserva financeira, qual é a probabilidade de eu cumprir um marco contratual, né? De cumprir uma data, enfim, tem bastante alternativa para a gente aqui. Quando a gente começa, vimos ali ainda agora que o caminho crítico pode mudar, existe um outro gráfico que é o gráfico de tornado, onde, lembra que o C e G era o que aparecia mais lá no nosso caminho crítico? Essas são as tarefas mais importantes. O A e o D apareceram eventualmente, né, e o B e F nem apareciam. Então, se eu tiver que ter alguma ação para atuar no cronograma, e a maior dificuldade é ter um cronograma bem feito, né, que tem visto por aí pelo mercado, na hora que eu olho para cá, eu vejo que forma, quais são as tarefas mais importantes e quais que eu posso priorizar, né, fazendo crashing, fazendo fast track, quer dizer, alocando mais recursos ou fazendo paralelismo aí na sua execução. Enfim, repara que apresentou até agora foram, primeiro, uma visão com foco em custo, agora com foco no cronograma. Né? Tudo bem, vou mudar um pouquinho aqui para o nosso Excel. Estou abrindo aqui uma planilhazinha Excel convencional. Tá? Vendo que eu estou começando aqui a partir do zero. E vou pegar aquele exemplinho nosso dos dois dados lá. Existe uma função, que é a função discreta, onde eu tenho como possibilidade de 1 a 6 e o peso é o mesmo. Mesma coisa para o B e o C aqui é minha saída, meu resultado final. Tá? Só que essas funções não existem no Excel. Existem no @risk, que é um plugin, é um suplemento do Project. É um suplemento da Palisade que eles que eles trabalham
E esse suplemento ele trabalha junto com o Excel. Associa também ao Project, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ele vai simular um valor para A, da duração do A, duração do B. É o caso dos dois dados, tá? Vai fazer a soma e plotar no gráfico. Vai fazer isso, sei lá, 60 mil vezes. Vamos pegar aqui e fazer 60 mil vezes. 60 mil vezes. Então, ele vai colocar um valor para o A, um valor para o B, somar e plotar no gráfico. Um valor para o A, um valor para o B, somar e plotar no gráfico. Vai simular isso 60 mil vezes. Se eu puser o Excelzinho aqui, pare, esse número está plotando no gráfico. Siga. Deixa eu tirar então aqui os dois só para ser mais rápido. Ele está fazendo aquele gráfico que eu mostrei para vocês na apresentação. E só tirar essa superposição acumulada aqui para não atrapalhar. Está aqui, ó. Qual é o grau? Se eu tenho que pagar multa, se eu ultrapassar 10, vem para cá. Se eu tenho que pagar multa, se eu ultrapassar 9, vem para cá. Eu tenho 16,7% de chance de pagar multa. Qual é a probabilidade de eu levar entre 6 e 8? Entre 6 e 8 dias, meses ou semanas, está aqui, 44,6. Se eu definir 8, 8,5, né, eu tenho 27,8% de chance de não cumprir. Enfim, eu estou numa situação em que eu consigo avaliar, no nosso caso aqui, né, com um exemplo discreto, né, como é que a gente pode fechar esse processo. Tá? Quanto tempo a gente pode levar com aquele exemplo que a gente trabalhou antes. Tá? Um outro cenário é o cenário nosso dos 10 carros. Faixa de trabalho, não. Então vamos lá. Peraí, deixa eu voltar para o que eu fiz aqui. Aqui. Lá no @risk, eu vou simular se ocorre ou não ocorre com 50 mil e ele vai fazer a curva para mim aqui, 60 mil vezes. Se eu tirar aqui a visibilidade, ele vai fazer as contas, plotar o gráfico e eu consigo ver qual é o grau de confiabilidade que eu tenho, dependendo do valor que eu vou reservar. O resultado vai ser parecido com o anterior, não sei quantas vezes eu rodei o outro lá. Né? Você vê que é relativamente rápido, vai levar aí menos de 1 minuto para fazer uma simulação com 60 mil iterações para 10 riscos aqui. Né? Mas a intenção é que a gente consiga com isso, não só ver quanto eu tenho que guardar lá os 50 mil, mas eu tenho como trabalhar qual o grau de confiabilidade em função dos valores que eu estiver trabalhando. Então eu tenho lá 80% de chance de guardar até 102. Assim, eu disse lá que o valor do carro era 50 mil, mas ele podia flutuar um pouquinho entre um e outro. Então, eu tenho aqui de não gastar nada, 34,7. De gastar o equivalente a um carro, seria nesse meio aqui, 38. Então, eu tenho 26,4% de chance de gastar mais do que isso. De gastar com 3 carros. Opa, então, com 2 carros. Eu tenho 9,5% de chance de gastar com 2 carros. De gastar com 3 carros, cai para 5,6%. De gastar com 4 carros, cai para 1%. Gastar com... É possível, é improvável, mas é possível. Né? Então eu consigo fazer essa avaliação para esses veículos aí. Já tinha apresentado antes na apresentação, mas de qualquer forma você vê como é que isso funciona. Então, olha só, essa é uma visão para orçamento, para custo. Né? Agora vamos olhar cronograma. Cronograma não roda em Excel, Xavier. E o @risk está no Excel. É verdade. Mas eu tenho um project. Eu coloquei o mesmo caso no project aqui. Ó, onde eu tenho um valor otimista, um mais provável e um pessimista. Esta variável aqui, ó,
6 está como sendo aqui a mais provável. Na realidade, ele vai ser uma curva onde eu tenho 1, 6 e 8. Aqui vai ser uma curva onde eu tenho 5, 6 e 7. Enfim, agora eu quero rodar, na realidade, minha simulação. Em Brasília, 20 horas, 48 minutos. Nada numa mão, nada na outra. Vocês acharem que o negócio não é difícil, né? Vou vincular com um projeto ativo. Vou trazer o meu projeto, que está lá no Project, para dentro do Excel. Vai perguntar se eu quero salvar, quero conferir, não quero conferir nada. Também não vou querer salvar nada. Eu vou simular isso aí com 1000 iterações, só para a gente ter uma ideia. Então, eu estou trazendo o meu cronograma que está no Project para dentro do Excel. Quer salvar? Não. Então, estou aqui com o Project, estou aqui com o Excel. Repara que ele trouxe, inclusive, as dependências entre as atividades. Tá? Eu tenho aqui meu output, que é minha saída, eu tenho as minhas distribuições. São todas triangulares. Deixa eu pegar uma delas aqui, dizer que é a distribuição PERT, só para vocês verem a diferença depois que eu rodar a simulação. Tá? E aí, vamos lá. @risk. Vou rodar com 1000 vezes, que é mais para vocês verem como é que é a função, como é que funciona. Ele vai atribuir um valor para A, um valor para B, até G. Achar o caminho crítico e plotar no gráfico. Vai fazer isso 1000 vezes, tá? Que foi o número de iterações que eu defini ali. Tá? Se eu olhar para cá agora como resultado, eu consigo dizer que eu tenho 80% de chance de cumprir com o prazo entre tanto e tanto. Ah, não, Xavier, mas o nosso determinístico era 13. Tá bom. Vamos lá. Quanto é que você colocaria de reserva de prazo? Ah, Xavier, eu coloco 10% de reserva de prazo. Então, 10% de 13, 1,3. 14,3. Então, se você puser 10% de prazo a mais, você vai ter algo em torno de 30%, 33% a mais de confiabilidade de cumprir o prazo. Isso equivale à área abaixo da curva aqui. Repara, nada muito complicado. Né? A maior dificuldade é você ter um cronograma bem feito. Até porque, aqui a gente fez um exemplozinho bem simples, né? Mas o @risk ele permite que você faça, inclusive com avanço físico, como é que funciona. Ele tem distribuição triangular, era 1, 6 e 8. A outra é a distribuição triangular também, essa aqui já é a PERT, né? É um caso particular da beta, onde eu tenho lá a minha distribuição. Eu coloquei 5, 6 e 7, né? Aqui eu tenho a distribuição triangular, onde minhas opções eram 2, 6 e 7. Enfim, e o resultado final está representado aqui em cima, em relação ao meu prazo do projeto. Posso colocar também o nosso tornado. Gente, eu quero mostrar para vocês, quebrar um pouquinho esse paradigma, porque esse negócio é complicado. Tem alguns detalhes, mas já conseguindo ver que não tem grandes dificuldades e ajuda muito na sua tomada de decisão. Você passa a ter uma gestão bem profissional mesmo em relação aos riscos do projeto, tanto com foco no cronograma, como com foco no orçamento. Tá? Quando a gente olha foco no custo, engraçado, né? Tem duas curvas aqui, né? Aí o pessoal sempre pergunta assim, vem cá, o que vocês preferem? Vocês preferem ficar desse lado aqui ou desse lado aqui? Aí o pessoal, poxa, Xavier, como é custo, eu prefiro estar do lado esquerdo. Só tem um detalhe, esse é um projeto que eram 2 fases, onde, imagina um trecho de rodovia que vai passar por dentro da cidade, que está dependendo das licenças. A primeira parte já tem as licenças, a segunda parte só se essa licença sair. Se sair, o custo é maior, se não sair, o custo é menor. O patrocinador, o investidor, não está preocupado com o custo do projeto. Ele quer saber qual é o resultado do projeto. Então, o que é melhor para você? Ter um custo menor aqui ou maior? A princípio, maior. Porque o equipamento que eu comprei para as 2 fases, que vou depreciar nas 2 fases, não posso depreciar numa fase só. Né? Eu tenho que fazer a depreciação e esse dinheiro não vai retornar tão cedo.
Então, a intenção é que eu não tenha só foco em custo, que eu tenha também foco em resultado. O foco em custo é importante porque eu consigo olhar, por exemplo, que eu tenho 80% de chance de gastar entre 1.227.000 ou 1.240.000. 80% de confiabilidade nessa faixa. Né? Agora, para o acionista, ele quer olhar resultado, gente. Quanto é que eu vou ganhar com esse negócio? Você vai ganhar, no mínimo, tem 80% de chance, desculpa, 90% de chance de ganhar no mínimo 166. Mas tem 10% de chance de ganhar mais do que 179. Mas 80% de chance de ganhar entre 166 e 179, que é o teu foco em resultado. Enfim, gente, quando a gente está olhando para cá, eu posso olhar o nosso projeto, analisar os riscos na fase de viabilidade do projeto. Na fase de proposta do projeto é fundamental, ter uma proposta bem feita. Né? Olhar aqui todas as áreas de conhecimento, inclusive risco influenciando o prazo, influenciando o prazo e influenciando o tempo. Quando a gente, na fase de proposta, já começa a ver que a gente tem um grau de confiabilidade pequeno de cumprir um marco contratual, a gente já começa logo a mudar o nosso plano de ataque, né, para que a gente possa cumprir melhor com os nossos objetivos. Né? Então, foco na proposta, foco nos custos, foco no resultado. Né? Foco no cronograma. Né? Essas são as nossas abordagens aí. Mas posso ter foco no portfólio. Quanto que eu tenho que ter de reserva financeira, não por projeto, mas reservas para a minha carteira de projetos. Então, gestão profissional de risco engloba a gente ter essa visão abrangente aqui em todas essas etapas. Né? Portanto, focar na proposta ao longo de toda a execução do projeto e não esquecer de registrar lições aprendidas. Lições aprendidas de um projeto serve como histórico para outros projetos no futuro. A alternativa, gente, olha só, reza. Não tem muito jeito. Né? Vamos trabalhar para fazer uma gestão mais profissional de riscos. Só aproveitando o nosso encontro, né? A ideia é que a gente tem aí tecnologia, então estou falando aqui do EtRisk, da Palisade, né? Que tem a metodologia, tem aí uma forma de trabalho, a gente tem alguns livros, todos os slides aí você vai ver, de metodologia, de gerenciamento de projetos, MethodWare, livro premiado como o melhor livro brasileiro da década. Temos cursos de simulação pelo Brasil, um aí agora em Belo Horizonte em outubro. Né? A BioAir é uma empresa que é REP, ela é certificada, é registrada no PMI como REP. Enfim, o curso de riscos utilizando simulação de Monte Carlo é registrado no PMI. Enfim, a intenção é que a gente possa contribuir para fazer a gestão profissional de riscos aí. Nós temos ainda outros cursos no site, depois vocês podem navegar por lá. Se tiver alguma coisa com alguma informação, ou manda um e-mail para mim ou para o relacionamento, que a Daniela responde para vocês. Tá? Tem um resumo aí do meu currículo também na apresentação que estará disponível para vocês. MethodWare, esse é o livro que eu falei que foi premiado como o melhor livro brasileiro da década. Desse livro gerou-se outros, a metodologia mais simplificada, que é um PDCA, a Basic MethodWare tem para construção civil, para tecnologia da informação e comunicação, temos também para projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Né? Bom, eu tenho livro também na FGV, eu sou autor do livro de escopo. Enfim, estou à disposição de vocês aí para perguntas. Fiquem à vontade, gente. Xavier, muito obrigado, viu, pela sua apresentação. Foi agregou bastante, eu acho que para todo mundo. O pessoal mandou as perguntas, vamos lá. Bem no início, quando você falou da proposta, na parte de planejamento, aí veio a pergunta: a proposta de projeto, ela é ao nível de portfólio ou de programa? Lá um dos primeiros slides. Assim. Então vamos lá. Uma proposta pode ser nos 3 níveis.
Você pode propor uma carteira de projetos, e aí você vai analisar os riscos da carteira. Você pode analisar os riscos de um programa, lá, um conjunto de projetos que tenham sinergia, né? Como pode analisar a proposta de um projeto específico, um único projeto. Quando um projeto tem uma dependência, uma interação, uma interferência muito grande com outros projetos, é importante tratar isso como um programa. Tá? E aí os cronogramas sendo relacionados, os orçamentos também. Enfim, você pode tratar tanto como uma fase proposta de um projeto, como proposta de um programa, como proposta do portfólio, da carteira de projetos. Ótimo. Na verdade, a pergunta ela é estendida, né? Então, assim, ou se a proposta é ao nível de portfólio ou programa, ou está se colocando na visão do fornecedor que entra em processo licitatório. Onde que entra o business case? Não, então tudo bem. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, se você entendeu, os outros que estão participando também entenderam o processo. O business case, ele entra numa fase, quando você trabalha com a sistemática, por exemplo, a sistemática do FEL, Stage Gate, portões de decisão, onde eu tenho uma análise de oportunidade, que é lá no primeiro item, que repara que aquela é a metodologia simplificada. Né? Eu acho que eu tenho acesso aqui para voltar lá atrás. A análise da oportunidade, eu estou fazendo uma primeira fase, sistemática do FEL, sistemática do Stage Gate. Então, aqui eu estou vendo se vale a pena fazer ou não. E eu vou fazer uma proposta para o primeiro portão. O primeiro portão está aqui. O FEL 1, portão 1. Uma vez que eu avalio que a oportunidade vale a pena, vamos lá, tem óleo, tem gás, tem minério lá embaixo. Tá? Vale a pena? Vale. Vou partir para o FEL 2. Vou estudar quais são as tecnologias possíveis para retirar esse óleo, esse gás, esse minério. Estou trabalhando no portão 2. Isso não está aqui representado nessa metodologia simplificada aqui. Este portão 2 vai me dar uma possibilidade de eu estudar tecnologias diferentes. Então, eu vou analisar, por exemplo, os riscos de cada tecnologia, da tecnologia A, B, C. Né? E aí, no portão 2, eu vou fazer a escolha de qual é a tecnologia. Vou usar a tecnologia X. Então, quando eu for fazer a minha avaliação para o portão 3, eu vou detalhar o meu projeto e utilizando a tecnologia X. Então, os riscos da tecnologia A e B que não estão na X não me interessam mais. Então, estão trabalhando com uma visão mais ampla em relação a essa de cá. Tá? Não é somente essa visão mais simplificada aqui, não. Mas é possível trabalhar em todas as fases, tá? Só para ter ideia do que está trabalhando aí. Certo. E como estimar em valores, né, em reais, ou sei lá, qual que é a moeda do projeto lá que você estiver trabalhando, os impactos de eventos de risco? Essa é a pergunta que todas as turmas me fazem. Né? Como estimar não só a probabilidade, como impacto. Né? Vamos lá. Primeira coisa importante, que as pessoas não se prendem muito, não se ligam muito, é que tem coisa que a probabilidade pode ser 10% ou 90% que não faz a menor diferença. Pega o teu orçamento familiar. Você vai pegar aí 3 itens no teu orçamento que fazem diferença. Carro, casa e educação. O resto não tem um peso grande. Então, se você estimar mal o impacto, né? Por exemplo, o teu consumo de refrigerante por mês, você vai consumir 5 vezes mais. Se você não for consumidor voraz de refrigerante, isso não faz diferença. Então você tem que se considerar naqueles itens que são, se focar nos itens que são mais importantes, portanto, que tem maior impacto. Xavier, mas é um item que não é muito importante, mas que tem, às vezes, é maior discussão no grupo lá se é 10%, se é 90%. Eu falo, olha, gente, qualquer número que você puser tá valendo. 10% de nada, 90% de nada, continua sendo nada. Então, aquela história da classificação ABC pelo impacto, ABC pelo valor esperado, permite que você priorize e dê atenção ao que interessa. O resto não interessa. Vai perder um tempo danado. Estou falando da avaliação gerencial, né? Você perde um tempo danado e aquilo não pesa. Para ter ideia, um projeto grande aí, do tipo metrô, projetos grandes aí, se você pegar 10 riscos, você pegou 70%, talvez 80% dos riscos do projeto. Então, para esses 10, você vai olhar com mais carinho. O resto,
se tiver tempo, mas concentre os principais. Rapidamente você vai ver o que interessa aí desse modelo. Tá. Bom, só para agora, não, deixa eu só fechar a resposta dele aí. Aham, Vamos ótimo. lá. Para estimar qualquer coisa. Primeiro, tem histórico. Se tiver histórico, a princípio resolveu o problema, se você souber trabalhar com histórico. Não, alguém sabe? É a segunda pergunta. Terceira pergunta. Bom, terceiro item, né? Se ninguém sabe, vamos definir o valor em grupo. Porque se você, na definição do grupo, começar a ter divergência em relação aos valores, usa um otimista, um mais provável e um pessimista, que você chega lá. Né? Certo. O ideal é ter histórico e saber usá-lo, né? Uhum. Sim. Deixa eu ver. Mas assim, como estimar o impacto? Teria uma forma, assim, sem falar de probabilidade, né? Não, eu tô falando, eu falei de probabilidade, falei de impacto. Então vamos lá, vamos dar um exemplo então na hora do impacto. Eu tenho itens que têm custo direto e custo indireto. Né? O que acontece com greve? Né? Eu posso ter greve de funcionário e ao ter greve de funcionário, posso parar minha obra lá por tantos dias. Vamos lá, acredito que na minha obra eu tenha lá 15 dias de greve durante o período da obra. Bom, 15 dias seria o mais provável. Qual é o meu pessimista? Gente, a obra pode parar até 60 dias. E o mais provável? 15 dias. E o otimista? Vamos lá. Sendo otimista, 5 dias. 3 dias. Uhum. Pois bem, eu estou trabalhando em dias. Agora vem cá. Quanto custa um dia de obra parada? Aí você vai trabalhar com custo direto e indireto. Né? E aí você vai começar a fazer a multiplicação do número de dias vezes o teu custo por dia de obra. Essa é uma forma de você trabalhar, por exemplo, com uma estimativa de impacto. A dificuldade quando você está fazendo a estimativa, que você não está com as pessoas que têm acesso financeiro, né, acesso às planilhas de valores, né, é fazer essa estimativa mesmo. Mas quando a pessoa tem acesso à planilha, acesso ao orçamento, ele já tem isso mapeado, quanto custa um dia de obra em cada período, mesmo sabendo que no histograma aí eu vou ter períodos diferentes, quantitativos diferentes ao longo do tempo. Uhum. Ótimo. Deixa eu ver, e como é mensurado os riscos não identificados, como planejamos as respostas desses riscos? Bom, a única resposta a risco não identificado é reserva gerencial. O não identificado é um risco que eu não conheço, é o unknown. Não sei que não sei. Eu nem sei que não sei qual é o risco. Então, eu preciso colocar uma reserva gerencial no prazo, no cronograma, lá no finalzinho, e uma reserva gerencial no meu orçamento. Né? Aí você me pergunta, mas Xavier, já é difícil eu conseguir uma reserva financeira para os riscos que eu identifiquei. Para os que eu não identifiquei, então, é impossível. Enfim, o que você precisa fazer? Você precisa convencer o patrocinador a ter aquela reserva. A melhor forma de convencê-lo olha só, historicamente, né, meus projetos, quando eu não pensava em risco, não trabalhava risco, eu gastava lá 40%, 30%, 25%, com risco que eu não pensei. À medida que você vai ganhando maturidade, os riscos que você passa a pensar, vai diminuindo esse gasto com riscos que você não pensou. Né? Isso vai caindo a 25, 12, 8, 3. Então você vira para o patrocinador e fala o seguinte, olha, historicamente tem gerenciado melhor os riscos, isso tem diminuído. Eu sugiro que nós tenhamos 3%, 2%, 5%. Repara que eu não estou dando um número, né? Não existe número na manga, depende da maturidade da gestão de risco. Então vamos ter lá 5% para riscos não identificados. Só que esse dinheiro não vai ficar à minha disposição. Isso fica na sua conta. É um colchão seu patrocinador. Né? Inclusive eu não tenho acesso a ele direto, porque não está na minha linha de base. Lembra que a linha de base, as reservas gerenciais são fora da linha de base. E aí você coloca isso na conta do patrocinador. Se precisar, você vai pedir a ele. Então ele se sente mais à vontade de ter um colchão em que ele gerencie,
É como você que na sua obra em casa, que você quando vai fazer uma obra em casa, você sabe que vai gastar mais, né? Não sabe muito bem por quê, você vai e guarda, pensa num dinheirinho à parte, mas que tá na sua conta. Você está gerenciando ela. Ok? Ok. Com o mercado cada vez mais disputado, custos menores, muitas empresas acabam não considerando os riscos positivos e negativos nas propostas iniciais. Para que os custos de risco sejam considerados nas propostas do cliente externo, também deveria considerar tal situação. Quais as suas considerações sobre este fato? Ou só funcionaria para os projetos internos? Não, funciona para os projetos externos também. Vou só voltar numa luzinha aqui. Ó. Olha só. O que acontece? Originalmente eu não tenho esses três aqui. Ó. Não tenho custo das minhas respostas de contenção e eu não tenho esses aqui. Então, eu tenho um valor base e eu tenho um monte de reserva. Essa reserva gerencial vai lá em cima na estratosfera e volta. Tá? À medida que eu vou criando uma resposta de contenção, o que acontece? Esses dois valores são de reserva financeira. Quando eu faço uma resposta de contenção aqui, eu faço uma resposta de contenção e eu estou somando esse dinheiro a esse dinheiro de cima. Na hora que eu faço uma resposta de contenção, gastando menos do que eu consigo reduzir de valor esperado residual, por exemplo, né, da diferença entre o valor esperado original e o residual, eu passo a ficar mais competitivo, porque eu estou gastando certo algo para diminuir uma incerteza. Então, fazer isso nessa fase para os principais riscos, né, é fundamental, porque você fica mais competitivo, né, tanto para ameaça como para oportunidade. Quando você começa a pensar em oportunidade, na formação de preço, é outra história. Né? Eu posso não colocar as oportunidades. Vamos pensar o seguinte, se eu coloco as ameaças só aqui, esse valor vai diminuindo, né? Porque eu estou fazendo contenções das ameaças, e eu consigo reduzir esse somatório mais esse, mais esse. Né? Quer dizer, os quatro, né? Consigo fazer uma redução disso aí. Se eu coloco uma oportunidade, a oportunidade, por si só, ela já diminui o valor esperado. Então, já vai diminuir esse valor. Se eu estou competitivo, eu posso não considerar a oportunidade e pensar o seguinte, olha, a ameaça, se ocorrer, eu repassei ponderado pela probabilidade para o cliente. A oportunidade, se ocorrer, é minha. Mas se eu estiver competitivo, se eu não estiver competitivo, eu vou considerar as oportunidades sim, considerar as duas coisas. Uhum. Uhum. Agora, preço, custo, preço é preço. Né? Eu tenho um custo, eu tenho uma proposta para fazer, estou assoberbado de tarefas, a equipe está alocada, no nosso caso hoje, né, do mercado brasileiro, né? Então, eu jogo o preço na estratosfera. Vou participar da concorrência, mas não quero ganhar. O que acontece hoje? Eu estou olhando para o futuro e estou olhando que a tendência de eu estar precisando alocar as pessoas em outros projetos. Então eu posso cobrar até menos do que eu cobraria normalmente. Então o que eu estou fazendo é uma avaliação de mercado. Eu conheço o meu custo, sei qual é o meu risco, essas duas continhas aqui mais o terceiro, né? Sei qual é o meu risco. Agora, quanto eu vou cobrar é outra história. Se eu tenho um custo de 100, se eu vou cobrar 120, 150 ou 500, depende da competitividade daquilo que eu estou fazendo. Custo é custo, preço é preço. Sim, perfeito. Bom, na estimativa do impacto em diferentes cenários, é possível estabelecer ao invés de três valores para 5 pontos, mínimo, baixo, provável, possível e máximo. É possível, mas você vai sair um pouquinho das curvas tradicionais, né? Uhum. Que você tem ali, como você diz, a distribuição triangular e a distribuição PERT, que usa esses três valores, né? Eu posso ter uma distribuição que eu defina quais são os pontos, né? É possível fazê-lo, né? Te dar um exemplo, então, com a distribuição discreta. Olha só, vou fazer aqui uma avaliação e para fazer uma prospecção de solo.
eu tenho 5 tipos de solo diferentes possíveis, né? O somatório das probabilidades tem que dar 100%. Então eu posso atribuir 10% para o primeiro solo, 20% para o segundo, enfim, qualquer percentual para os outros, desde que o total dê 100%. E isso aí é a probabilidade de ocorrência daquele gasto. Tá? E atribuir valores diferentes, porque o impacto, caso o evento de risco ocorra, trabalha com valores diferentes. Então eu tenho um valor de referência que pode mudar entre esses 5. Uma vez escolhido qual é o valor do solo, identificado qual é o solo, com esses 5 valores de impacto, eu posso flutuar o impacto em torno dele, 10% para baixo, 10% para cima. É possível, não tem mistério para isso não. É uma mistura entre a distribuição discreta e a contínua. A discreta definindo qual é o tipo de solo, que eu estou dando um exemplo de 5 aqui, e qual o impacto, a flutuação do impacto em torno de um número de referência que eu esteja trabalhando. Certo, respondido. Bom, vamos mais uma, porque nosso tempo já está esgotando. Um ouvinte, ele diz que, vamos lá, lembro que vimos no meio acadêmico a aplicação da simulação de Monte Carlo e o uso do risco. Vimos também a importância da base histórica para determinarmos as possibilidades e impactos. Diante desse cenário, gostaria que você comentasse a aplicação na área de software e que setores aplicam bem a gestão de risco, tais como energia, mineração, e por que estes possuem maior maturidade nessas áreas. Né? Peraí, deixa lá. Base histórica, software, você falou em mais um aí agora. Mineração. Maturidade. Não, Sim. falando da maturidade. Né? Uhum. Então vamos lá. Primeiro, a base histórica é fundamental, quando você sabe usá-la. Normalmente eu dou um exemplo, né? Não tem nada, não tem nenhum histórico de riscos. Aí você definiu lá, para um mesmo risco para um projeto, para um risco para um projeto, você definiu que tem 10% de chance de ocorrência, o impacto de 15 dias de obra, dependendo do tamanho da obra, tem um certo valor, né? Mas o primeiro foi 10% e o risco não ocorreu. O segundo, você definiu lá, num outro projeto, 15%, vamos supor que são 15 dias de obra também, e que esse risco ocorreu. Então, depois que eu fizer aí, por exemplo, 5 riscos, 5 vezes o mesmo risco em projetos diferentes, eu passei a ter histórico na empresa. Né? Então foi 10% no primeiro, 15% no segundo, 20% no terceiro, 25% no quarto e 30% no quinto. E no primeiro não ocorreu, no segundo ocorreu. No terceiro não ocorreu, no quarto ocorreu e no quinto não ocorreu. Ora, aí eu pergunto pro pessoal, vem cá, qual é a probabilidade que você colocaria agora para esse risco? Normalmente as pessoas ficam olhando para a probabilidade. Na realidade tem que olhar para a ocorrência. Ocorreu 2 vezes em 5, então é 40% de chance de ocorrência. Então o cara tem histórico, mas não sabe usar. Essa é a maior dificuldade. Né? Empresas que hoje trabalham com simulação são empresas não na área de software em si. Né? Aliás, quem melhor trabalha com simulação, com essas coisas, é seguradora. Né, cara? Quem melhor trabalha com isso é seguro. É o negócio deles. Né? Em termos de projeto, a gente vê a área de mineração, a área de óleo e gás usando. Né? A parte de software usa muito pouco, até porque há uma grande dificuldade nas estimativas de histórico, né? Em termos de software. Não é como construir um muro, você tem lá 10 mil metros de muro e faz a coisa, faz a continha para ver quanto tempo levou. Eu venho da área de software, então, mesmo trabalhando com ponto de função, tal, você não tem essa facilidade toda. Né? Então, as áreas de maior maturidade hoje são a área de construção, infraestrutura. Mas quando eu falo maturidade, será que eu posso chamar de maturidade? Enfim, a gente viu ali anteriormente que a gente tinha pouca maturidade de gerenciamento de riscos. Né? E com simulação, então, é muito pouco. É um mercado que está crescendo bastante. E eu falo para o meu pessoal lá do MBA da FGV, da FRJ, né? Falo, gente, para que vocês possam crescer na organização, pensem em olhar esse negócio de simulação com carinho.
Tá? Se você fizer isso que está falando aqui, não for promovido, cai fora da empresa, está no lugar errado. Tá? Eu estive aí em Belo Horizonte, nessa marca, por exemplo, né? Fazendo aí a avaliação dos projetos, até dando bola para eles e tal, mostrando a parte de risco, e como é que deveria ser feito a avaliação usando simulação, enfim, tivemos essa oportunidade, especificamente em Belo Horizonte, né? Só para dar um exemplo local. Ok, muito bom, viu, Xavier? Mais uma vez eu te agradeço, viu? Foi uma excelente apresentação. Acho que engrandeceu bastante aí, esclareceu para o pessoal quem fez as perguntas. Muito obrigado, viu? Foi uma ótima apresentação e parabéns, tá? Ok, só para lembrar o pessoal aí que se tiver alguma dúvida, entre em contato. Em algum lugar está meu e-mail aqui, deixa eu chegar nele lá. Ótimo. Em breve o vídeo vai estar disponível aí no site do PMI, acompanhe na biblioteca e nas redes sociais, todo mundo vai receber aí a mensagem. Muito obrigado, Isso. viu, Então, Xavier? tem meu e-mail, qualquer dúvida que tenha, pode entrar em contato aí com o Júnior ou comigo, tá? Fiquem à vontade. Tá joia, obrigado. E não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação, né? Vamos avaliar aí como que foi essa noite para que a gente possa ser cada vez melhor. Boa noite, obrigado, viu, gente? Tchau, até Boa noite, mais. gente.